ao canal da nossa casa, né, o canal do YouTube do Centro Espírita Irmão Clarencio. E hoje nós vamos iniciar o estudo do livro O Céu e o Inferno com a leitura de uma pequena página do livro Reflexões, volume 1, do Dr. Erno, que é a lição 103, que fala para a gente assim: para a tarefa da maternidade são escolhidos aqueles espíritos que já guardam no coração algum tipo de sentimento superior, aqueles que já sabem amar, doar-se, ou os que já são capazes de renunciar ou de envolver-se em vibrações de extremo apoio a um filho ou a alguém. Muito bom para a gente refletir, né? Nos ambientarmos, né? Nos equilibrarmos para o início do nosso estudo. E assim, então, vamos unir os nossos pensamentos e levá-los a Deus, a Jesus, dizendo assim: Deus de infinita bondade e misericórdia, Mestre Jesus, amigo de todas as horas, aqui estamos reunidos, Senhor, em Teu nome, para a realização do estudo sobre o livro O Céu e o Inferno. Rogamos o Teu amparo, as Tuas bênçãos para todos nós, Senhor, mesmo distantes, mas ligados de alguma forma, né, acolhidos, no caso, né, pela nossa casa, pelo nosso querido irmão Clarencio. Enfim, que a nossa noite seja proveitosa, de estudo, de reflexão, de aprendizado. Fica conosco, Mestre. Graças a Deus. Então, o estudo de hoje, nós estamos na segunda parte, né, que é a parte dos exemplos, e nós entramos no capítulo 3, onde Kardec vai tratar dos espíritos em condições medianas. E no caso aqui nós vamos estudar hoje a situação do Sr. Cardon, o médico, um espírito, né, do Sr. Cardon, o médico. E a história dele é a seguinte: Kardec conta pra gente assim, né? Ele passaram uma parte da sua vida na marinha mercante, como médico de navio baleeiro, adquirindo em tal ambiente ideias um tanto materialistas, né? Passado o tempo, ele foi trabalhar, né? Ele foi viver numa outra cidade, né? Numa cidade, tipo uma cidade de interior, onde lá exerceu uma modesta profissão, de médico da roça. Okay. E aí, passado um tempo, ele adquiriu a certeza de estar sofrendo de uma hipertrofia do coração. E sabendo que era uma moléstia incurável, deixara-se abater, né, pela perspectiva da morte. Ele ficou bem desolado, bem entristecido com essa ideia. Né? E ele predisse, né, o dia certo do seu falecimento, uma antecipação de 2 meses, mais ou menos. E chegado o momento, ele reúne a família, os parentes mais próximos para dar o último adeus. Certo? Aí se reuniram e tal. E aí, à beira ali do leito, ele tenta se erguer, enfim, né, conversar com a família, se despedir dos entes queridos e tal. E teve aquele momento de prostração mesmo, né, tornando-se de um rosto lívido e fechando os olhos pelo que foi julgado morto. Né? Ele teve ali aquele momento como se fosse o último suspiro mesmo. Né? E a família, né, a esposa no caso, ela esconde até dos filhos aquela cena. Ela fica entre ele e os filhos para que eles não observassem aquele momento. Tá? Só que passado alguns minutos, ele reabre os olhos e sua fisionomia, como ele descreve aqui, é iluminada. Né? Tornou-se radiante, tomou uma radiante expressão de beatitude e exclamou: ó meus filhos, belo e sublime, ó a morte, que libertação, né? Que suave, morto senti minha alma elevar-se bem alta, porém Deus permitiu voltar para dizer-nos: não lamentais minha morte, que é a libertação. Ah, eu que não posso descrever-vos as magnificências de tudo que vi. Fica aquilo extasiado, maravilhado, e isso transparece na fisionomia dele. Né? Muito legal, muito interessante. Aí ele ainda fala assim: não podereis descrevê-las. Né? Tudo que ele
estava vendo, ele não tinha como descrever para aqueles que estavam ali junto a ele. Ó, meus filhos, comportai-vos sempre de modo a merecer esta inefável felicidade reservada aos homens de bem. Vivei conformemente os preceitos da caridade. Do que tiverdes, dai uma parte aos necessitados. E aí ele fala para a esposa, né? Temos dívidas a receber, mas eu te conjuro a não atormentar-lhes os nossos devedores, né? Não ficar instigando ninguém. Se estiverem em apuros, espera que possam pagar. E aos que não puderem pagar, perdoa-lhes. Aqueles que não tiverem condição, né, não insista, perdoa-lhes a dívida. Deus te recompensará. Tu, meu filho, né, ele tinha 3 filhos, ele com certeza se dirige ao mais velho, né? Tu, meu filho, trabalha para manteres tua mãe. Sê honesto sempre e guarda-te de fazer algo que possa manchar a nossa família. Toma esta cruz, que herança da minha mãe, né? Ele dá aquela cruz, tipo um crucifixo mesmo, um cordão, ele dá aquela cruz para o filho, de modo que aquele objeto represente todas as recomendações, né? Todos os conselhos que ele ali dava aos filhos, né? Para que ele ali fosse um objeto de lembrança para ele, né? E aí ele continua. Meus filhos, ajudai-vos, apoiai-vos mutuamente, para que a boa harmonia reine entre vós. Não sejais vaidosos nem orgulhosos, perdoai vossos inimigos, se quiserdes que Deus vos perdoe. Então ele tem aquele momento de êxtase mesmo, onde ele traz ali conselhos de muita importância, de muito valor para a família, para os filhos principalmente, né? E aí ele toma a mão dos filhos e ainda diz assim: filhos, eu vos abençoo, e seus olhos cerram-se desta vez para sempre. Aí ele realmente dá o último suspiro e ali acontece o desenlace, né? O desencarne. Passado algum tempo, alguns dias, alguns familiares, alguns amigos se dirigem à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e procuram lá Kardec e solicitam, né, e contam, né, resumidamente a situação, né, do desenlace, do desencarne, que foi assim, algo muito diferente, né, algo assim, de extrema... que chamou muita atenção, né? E aí eles conversam com Kardec e solicitam a evocação, né, do senhor Cardon, né, do esposo, né, do pai, enfim, né, eles solicitam a evocação desse espírito. E aí, por bem, Kardec providencia, né, faz a evocação lá, num determinado dia, e ele começa falando assim, Kardec, né, relataram-nos as circunstâncias em que se deu a vossa passagem, né? Poderia descrever-nos mais minuciosamente o que vistes, né? Isso ele pergunta ao espírito o que aconteceu, né? O que ele viu, né? Ele podia descrever de uma forma mais minuciosa, mais detalhada. E aí o espírito responde: e poderias compreendê-la? Não sei, visto como não encontraria expressões apropriadas à compreensão, né? Porque para ele foi um momento assim tão sublime e ele não encontrava palavras e ele também duvidava da compreensão dos outros, né? Dos encarnados no caso, né? Ele não tinha expressão, não tinha palavras para descrever aquela situação que ele viu e ele tinha receio que por conta disso os outros também não compreendessem, né? Mas aí Kardec continua. E sabeis em que lugar estiveres? Seria longe da Terra, no espaço, outro planeta, enfim, onde é que ele esteve? Ele teve aquele vislumbre todo. E aí o Espírito responde: o Espírito não mede distâncias. Eu vi os esplendores de um céu, desses que só em sonho podemos imaginar. Esse percurso através do infinito fazia-se de celeridade tal que eu não pude precisar os instantes nele empregados
pelo meu espírito. Quer dizer, foi algo assim tão rápido que ele não conseguiu mensurar tempo, não teve como estipular tempo, e para ele era o céu. Agora, se era na Terra, se era no outro mundo, enfim, ele não teve como dizer, não teve como identificar, né? Mas para ele era algo maravilhoso, coisas que a gente só imagina, né? Só em sonho. Eu achei muito interessante isso, né? Porque a gente, ao reencarnar, a gente não lembra do que a gente deixou, né? Bendito esquecimento. Então a gente não sabe o que viu. E aí muitas vezes o que a gente tem durante a nossa encarnação são lembranças, ou de um sonho, né? Naquele momento que o corpo dorme, a gente se desprende, e ali a gente pode ter contato, pode ir passear, vamos dizer assim, em outras localidades, e às vezes ao retornar ao corpo, a lembrança muito, né, nebulosa, enfim. Então para ele foi algo assim como um sonho também, né? Ele descreve como tal, o céu de um sonho. E aí Kardec continua nos questionamentos, aí fala assim: e fruís atualmente a felicidade que entrevistes, né? Porque o espírito ficou assim maravilhado mesmo, né? Para ele foi sublime, tudo aquilo que ele descreveu, o céu, beatitude, enfim, né? Então passou uma felicidade para os outros, né? Para os demais ali, e aí Kardec questiona se ele era feliz, né? Por conta do que ele viu. E aí ele responde, para surpresa de todos, que não, ele não era feliz, né? E aí ele vai contar o porquê. Aí ele descreve, né? Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que o coração me ditava, e a morte parecia-me uma injustiça. Médico incrédulo, ele tinha uma versão, a gente lembra, né? Do tempo que ele viveu lá, que ele trabalhou no navio baleeiro, e ali, por conta dos costumes, né, a rotina, ele adquiriu algumas ideias materialistas. Aí descobriu uma doença que era fatal, né, que não tinha cura. Isso tudo desestimulou, ele, né, meio que ficou deprimido, enfim. E aí ele não acreditava, né, se tornou um médico incrédulo. Ele tinha aversão, ele mesmo descreve que tinha uma aversão profunda, né, a essa questão do impulso inteligente divino que nós podemos possuir, né? Ele não acreditava nisso, né, no nosso impulso inteligente. Embora o nada me espantasse, né, isso ele mesmo falando. Ele não acreditava na questão da alma, ele não usa o termo, né, mas ele usa esse termo, né, do impulso inteligente e divino. Ele não acreditava, mas também não acreditava que não houvesse nada após a morte. E o nada era algo que, sabe, não cabia no coração dele, né? E aí, por conta disso, a gente dá um pulinho lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, tem 2 itens que Kardec fala desses sistemas dos incrédulos. Ele traz duas classes de incrédulos, né? Porque ele se identificou, ele se diz como um médico incrédulo, né? Então a gente vai entender essa dúvida dele, não acreditar no impulso inteligente, mas também não acreditar no nada após a morte. E aí, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, no item 20, Kardec traz para a gente essas classes materialistas. A primeira classe, Kardec fala assim, são os incrédulos por sistema, né? O que são esses? O que ele quer dizer com isso? São aqueles crentes mesmo que não existe nada. Não há dúvida, não possuem dúvida e negam completamente qualquer coisa. E o raciocínio, o modo deles raciocinar é um modo muito particular, né? O raciocínio a seu modo, como ele descreve aqui. O homem, para eles, é simples máquina. E após a morte só resta a carcaça, né? Só tem corpo, não tem mais nada. Esse é o incrédulo por sistema. E aí tem a segunda classe de materialista, que são aqueles que Kardec descreve assim, compreende
os que o são por indiferença, né? São materialistas por indiferença, por falta de coisa melhor. Olha que interessante, né? Pode-se dizer, né? Kardec fala assim, por falta de coisa melhor se dizem materialistas, né? Não o são deliberadamente, e o que mais desejam é crer, né? Então a gente lembra algo que o Sr. Cardon fala, né? A ideia do nada para ele era algo assim, né, de muito espanto, né? Aí o que mais eles desejam é crer, porquanto a incerteza lhes é um tormento. Olha que legal, né? Assim sendo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-na pressurosos. Colocai-os, porém, no terreno em que eles se encontram e provai-os primeiramente que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar. O resto virá depois. Quando a incredulidade não é pré-concebida, porque então a crença não é de todo nula, há um germe latente, abafado pelas ervas mais, a quem uma centelha pode reavivar. E é aí a lógica, né? E Kardec é fantástico, porque é nisso que ele trabalha, é nisso que ele se baseia, e a doutrina se baseia exatamente nisso, no raciocínio, na lógica, o crivo da razão, né? O fazer pensar. Então, quando o senhor Cardon começa a se questionar, e ele vai explicar isso aqui, ele começa a ver, digamos assim, uma luz no fim do túnel. E aí ele fala, né? Kardec pergunta para ele assim, logo após o definitivo desprendimento, reconhecestes o vosso estado? E aí ele diz que não. Quer dizer, ele não era feliz, né? E não era infeliz. Ele vai falar isso aqui também. Ele traz isso, né? Ele diz que não que ele não é feliz. Naquele primeiro momento, toda aquela felicidade que ele descreve não foi do estado permanente dele enquanto espírito, né? Foi um vislumbre, né? Aí é perguntado para ele se ele se identifica no desprendimento final mesmo, né? Se ele se reconhece, enfim. E aí ele diz que não. Imediatamente, ele não se identifica imediatamente, sendo-me preciso alguns dias para o meu despertar, né? Lembra que quando acontece o desenlace final, né, para que houvesse a evocação, levaram-se alguns dias, né? E aí a gente vai entender, dando um pulinho lá no primeiro capítulo dessa segunda parte, que Kardec trata para a gente do passamento, né? Como é que é essa questão do passamento, o momento da morte, enfim, né? Lá no item 6 desse capítulo, onde ele fala, que é o capítulo 1, né, que ele fala do passamento, Kardec fala assim para a gente, na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, é a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao menos em parte as sensações. Aí no outro trecho ele diz assim, a perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos, né? E no caso dele, durou alguns dias, né? Ele tinha lá as suas conquistas também, né? Então a gente volta lá para os questionamentos, para a conversa dele com Kardec, e aí a gente vai entender que ele precisou um tempo para se reequilibrar, né? Para todo aquele momento de desprendimento do perispiritual, onde o corpo realmente já não vale mais nada, ele é descartado, já não atende mais aos impulsos do espírito, né? À vontade do espírito. Aí ele continua falando assim, Deus concedera-me uma graça,
Olha que interessante, né? Ele chama de graça, né? É aquela coisa, né? A gente expressa as ideias de acordo com o que a gente entende, com o que a gente conhece, né? Então, aquele primeiro momento onde ele tem o vislumbre do céu, como ele descreve, ele diz que foi uma graça concedida, né? Aí ele continua assim: a minha primitiva descrença não mais existia. Tornara-me crente antes da morte, depois de haver cientificamente sondado com gravidade a matéria que me atormentava, de não haver encontrado ao fim das razões terrestres, senão a razão divina. Quer dizer, o que a gente viu lá no livro dos Médiuns, né? Você vai, tudo que a fisiologia, tudo que a ciência da matéria explica, ela tem um limite. E chegado a esse limite, os materialistas que não desejam compreender, que não têm o desejo de crer, né? Para eles acabou ali e o corpo é só uma carcaça, né? O corpo é o corpo, o homem morreu, acabou. Mas para aqueles que têm, né, já desenvolveram, trazem no íntimo essa certeza, essa vontade de crer, né, esse desejo, não, o nada é algo que apavora, que atormenta, que não conforta, né? Então, ali por trás tem algo, né? Então, é isso que aconteceu. Ele buscou, através da ciência material, ele buscou compreender e no final de tudo ele descobre uma razão divina. Que ele continua dizendo, que me inspirou e consolou, dando-me coragem mais forte que a dor. Assim, encarava a morte como uma libertação. A ideia de Deus é grande como o mundo. Ó, que supremo consolo na prece. Olha que bacana, né? E a gente sempre fala dessa questão da prece, é a nossa grande ferramenta de conforto, e ela está aqui pra gente, a todo instante, em qualquer lugar. O elevar o pensamento a Deus não precisa de nada especial, né? É preciso que de coração, que sinceramente a gente eleve o pensamento e solicite o auxílio, o amparo divino de Jesus, da espiritualidade amiga. Nem foi o que ele fez, né? E ele diz assim, ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Foi por ela que compreendi que criei firmemente. E por isso Deus, levando em conta os meus atos, houve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação. Então, ele considerou como uma graça, né, por conta do quê? Porque com toda a questão da moléstia, com toda a questão da morte, que não tinha retorno, né, ele ia desencarnar por conta daquela moléstia, daquela enfermidade, ele começou a se examinar, a pensar, a raciocinar e encontrou a luz divina, né? No final do túnel ali ele encontra a razão além da questão material, a questão do que a ciência material dispunha para ele. Era a razão divina. E ali ele se transforma com a questão da prece. E aquela coisa, através da prece, quem que a gente traz para junto? Né? Quem que a gente convida para o nosso lado? Né? Aqueles benfeitores, aqueles que desejam nos auxiliar. E com certeza, no momento que ele ora com sinceridade, com o coração, ele ali vai encontrar as respostas. Né? E é o que acontece. E nesse primeiro momento, ele tem esse vislumbre todo e a gente vai entender o porquê disso, tá? Dessa graça, como ele descreve. Aí Kardec continua perguntando a ele assim, poder-se-ia dizer que estivestes morto nesta primeira crise? Aí ele responde que sim e não. Né? Sim, por quê? Porque para ele foi algo muito excepcional, foi muito diferente. Né? Ele se viu morto, né? Ele se identificava como tal. Né? Mas aí, ao mesmo tempo, ele percebe que não. Né? Depois do desenlace verdadeiro,
Ele compreende a situação e compreende tudo que se passou, desde o primeiro momento até o momento crucial, verdadeiro do desenlace, né? Aí Kardec pergunta ainda, né? Se sentis então os laços que então os laços que vos prendiam ao corpo? E aí ele responde, sem dúvida. O espírito tem um grilhão fortíssimo a prendê-lo. O perispírito está ali, né, ligando o espírito ao corpo, e por mais debilitado que o corpo esteja, e no caso, no primeiro momento, né, que ele tem o vislumbre do céu, ainda existindo laços do perispírito ao corpo, por mais tênues, por mais, digamos, rotos que eles estivessem, ainda existiam e eles mantiveram ele ali preso ainda, o espírito ainda preso ao corpo, para que ele tivesse aquele vislumbre, e trouxesse aquelas informações, trouxesse aquelas instruções para os familiares, tá? E aí ele explica, vem descrevendo tudo isso. Aí ele ainda fala, aí Kardec pergunta a ele assim, como, pois, na vossa morte aparente e durante alguns minutos, pôde o vosso espírito desprender-se súbita e imperturbavelmente, ao passo que o desprendimento efetivo se fez acompanhar da perturbação por alguns dias. A gente entende que o primeiro momento não foi definitivo, né? E no segundo foi. Isso já é uma resposta, mas o espírito vem esclarecer mais. Ele responde assim, tendes muitas vezes evocado o espírito encarnado. Eu estava nas condições desses tais, né? A gente lembra até de um outro estudo que nós já fizemos, que foi acho que do senhor Vignon, que a Sociedade Parisiense fez um experimento, esse mesmo espírito, ele enquanto encarnado, né, o senhor Vignon, acho que era o doutor Vignon, enfim, tá aqui, a gente pode depois até retornar, ver, é um dos espíritos felizes, ele diz como espírito feliz. E foi feito esse experimento com ele, né? Ele encarnado ainda, ele foi evocado durante a noite, né? A residência distante dele, né? Distante da Sociedade Parisiense, ele é evocado e ali trava uma conversa, o corpo lá dormindo bonitinho na casa dele, e ele em espírito vai lá na sociedade, se apresenta e ele descreve uma situação. E aí, depois do desencarne dele, ele descreve uma outra situação. As sensações são bem diferentes, são bem distintas. E o mesmo acontece aqui com o Sr. Cardon. Ele fala isso, né? Ele mesmo lembra, tendes muitas vezes evocado o espírito encarnado, né? Eu estava nas condições desses tais, né? Da mesma forma, naquele primeiro momento, ele ainda estava encarnado. Por mais frouxos que fossem os laços que ele aprendesse ao corpo. Aí ele continua assim, eu estava nas condições tais, porque Deus me chamava e os seus servidores me diziam, vem. No primeiro momento, né, os espíritos o chamavam, o levaram, né? Obedeci, agradecendo-lhes o favor especial que houve por bem conceder-me, para que pudesse entrever, compreendendo a sua infinita grandeza, né? Compreender a grandeza de Deus. Obrigado a vós, que antes da morte real me permitistes doutrinar os meus. Foi a oportunidade, ele teve ali uma conquista que o favoreceu nesse sentido. Ele pôde retornar e trazer conforto, instruções de muito valor para os seus familiares, né? Como ele diz, né? Doutrinar os meus, para que façam boas e justas encarnações, para que dali para frente eles se modificassem, né? E Kardec continua perguntando a ele assim, de onde provinham as belas palavras que após o despertar dirigisse à vossa família? Aí ele responde, eram o reflexo do que tinha visto e ouvido. Os bons espíritos inspiravam-me a linguagem e davam fulgor à minha fisionomia, né? Então, quer dizer,
teve ali o amparo, o sustento e todo o trabalho da espiritualidade em torno dele e com ele, né? Aí volta a Kardec. Que impressão julgais ter a vossa revelação produzido nos vossos filhos? E aí ele responde: surpreendente, profunda. A morte não é mentirosa. Os filhos, por mais ingratos que possam ser, curvam-se sempre à encarnação que termina. E realmente essa questão, né, do ente querido no leito de morte sempre é algo de muito impacto, né, para aqueles que ficam, né? Então ele percebeu isso também e foi de grande importância para os filhos, para a família, enfim, né? Aquela mensagem que ele trouxe. Aí sim ele volta a uma pergunta que eu quase me antecipei, que é com relação ao estado dele, né? Que aí Kardec pergunta assim: dizendo não gozardes da felicidade entrevista, pode inferir-se que seja infeliz? Porque ele disse lá que ele não era feliz. Quando foi perguntado, ele disse que não era feliz. Então ele era infeliz? Isso que Kardec pergunta. E ele responde que não. Uma vez que me tornei crente antes da morte, né? Porque faz toda a diferença o que a gente compreende, o que a gente vê enquanto encarnado, as nossas ações, os nossos pensamentos vão fazer toda a diferença no nosso desencarne, né? A nossa compreensão modificada, ampliada, tanto do nosso estado quanto do mundo, vai fazer toda a diferença. E a doutrina está aqui para isso, né? Para nos moralizar, para nos transformar, né? E foi o que aconteceu com ele. Mas ele diz que não, né? Então, uma vez que me tornei crente antes da morte. Aí ele continua assim: me tornei crente antes da morte, e isto de coração e consciência. Notai que Deus teve em conta as minhas preces, a crença nele depositada em absoluto. Estou firme do caminho da perfeição. Então ele está consciente da trajetória que ele está seguindo, né, do caminho que ele precisa perseverar para realmente se tornar um ser melhor, né? Aí Kardec pergunta ainda assim: acaso quererias dirigir algumas palavras à vossa mulher e filhos? E aí ele responde: peço a todos os meus que acreditem no Deus poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é a mais pura prática da encarnação humana. Peço-lhes que se lembrem de que do pouco também se pode dar, pois o óbolo do pobre é o mais meritório aos olhos de Deus. A gente lembra lá no Evangelho, né, do óbolo da viúva. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. É uma parábola muito importante e assim, de muito valor para todos nós, né? E aí ele fala isso, né? O óbolo do pobre é mais meritório aos olhos de Deus. Desse Deus que sabe que muito dá um pobre, mesmo que dê pouco. O futuro é a caridade, a benevolência em todos os atos. É considerar que todos os espíritos são irmãos, sem se preocupar jamais com as mil pueris vaidades da terra, né? Então ele teve uma consciência, ele teve um despertamento, vamos dizer assim, fantástico, né? E que foi de grande importância para ele, enquanto encarnado, e o quanto isso favoreceu o desencarne dele, tá? E aí ele continua assim, ainda para os entes queridos, né? Tereis rudes provações, querida amada família, aceitai-as, porém, corajosamente, lembrando-vos de que Deus as vê. Repeti a miúde esta prece: Deus de amor e bondade, que tudo faculta e sempre, dá-nos força superior a todas as vicissitudes, torna-nos bons, humildes e caridosos, pequenos pela fortuna e grandes de coração. Permite, seja espírita, o nosso espírito na terra, a fim de melhor te compreendermos e te amarmos.
Seja teu nome emblema de liberdade, ó meu Deus. Ainda fala mais algumas coisas e ele finaliza, né? Cardon. Então a gente entende, a gente vê o quão incrível, o quão fantástico e as possibilidades, né, que Deus nos dá a todo instante através, no caso, né, da doutrina espírita, da doutrina que abraçamos, de compreender a necessidade da nossa transformação, do nosso despertar de que a vida continua e de que eu sou um ser perfectível, né? Eu sou um ser que fatalmente serei feliz. Essa é a grande fatalidade, né? O ser feliz, o ser perfeito, né? Então, que a gente possa aprender, né? Refletir sobre esse espírito, né? Que trouxe essas informações tão valorosas para todos nós, né? Da sua experiência, da sua vivência enquanto na Terra e o seu desprendimento, né? Que foi assim de muita instrução para todos nós, né? Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui e convidar a todos para unir os pensamentos mais uma vez para a nossa prece final. Deus de infinita bondade, muito gratos estamos, Senhor. Agradecemos também, sobretudo, ao Teu coração, Pai de infinita bondade, e agradecemos ao Mestre Jesus por estarmos aqui, ao nosso querido ministro Clarencio e tantos outros espíritos anônimos que nos auxiliam, que nos abençoam, que nos acolhem, que nos sustentam. Gratos estamos pelo estudo da noite, pelas reflexões proporcionadas, Senhor. Muito obrigada por tudo que temos recebido. Despede-nos, Senhor, na Tua paz. Muito obrigada. Graças a Deus. Muito obrigada, companheiros. Fiquem com Deus.